Bom dia a todos e a todas. Como vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, nessa oportunidade, vamos para a disciplina de História, no qual nós estaremos dando prosseguimento e estaremos falando sobre as terras indígenas, tá? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 246, certo? Lembrando que nós teríamos nessa oportunidade a disciplina de arte, mas como sexta-feira é dia 5 e é dia do meio ambiente, nós mudamos, tá bom? Então faremos a atividade de arte na sexta-feira, que será relacionada ao meio ambiente, em homenagem ao meio ambiente, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as terras indígenas. Acredito que vocês já estão aí com a página certinho. Vamos lá. Crianças, vamos falar aqui um pouquinho sobre as terras indígenas. Como já havia falado, nós temos aí esse pequeno texto e gostaria que vocês acompanhassem atentamente, tá? Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Nós até falamos na aula passada que quando os portugueses chegaram aqui, Pedro Álvares Cabral chegou com a sua caravana, eles se depararam com alguns habitantes, que no caso eram os indígenas, então já era uma terra povoada. Então a intenção dos portugueses era de colonizar o Brasil. Nós já até conversamos o que é colonização, que é ocupar o território conquistado, trazendo pessoas, tá? Trazendo também escravos na época e realmente tomar de conta daquele território como algo conquistado pelos portugueses. Então, continuando o texto, por isso atualmente parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos, tá? Então, por mais que os portugueses tenham conquistado a terra, mas lembrando que já haviam habitantes aqui, então eles também têm direito dessa terra. Então os indígenas também têm a sua parcela e contribuição para o povoamento do Brasil. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas, tá? Então observe a seguir um mapa que mostra a situação de algumas terras indígenas em nosso país. Então está aqui, bem no livro de vocês tem esse mapa. Esse aqui é um mapa que foi feito em 2014. Então eu gostaria que vocês observassem bem a legenda, tá bom? Vamos entender e interpretar e analisar esse mapa juntamente comigo, tá bom? Então, bem aqui no lilás, aqui no meu tá lilás. Primeiro quadradinho aqui lilás, que vocês estão observando, em estudo, tá? São terras que tá bem por aqui assim, ó, vocês estão vendo a parte lilás ou roxa, lilazinho, são terras que estão em estudo. O que quer dizer isso? São terras que descobriram que são povos que moram nessas terras, tá? Povos indígenas que moram nessas terras, então eles estão em estudo tentando legalizar essas terras para os indígenas, ok? Bem embaixo aí também nós temos o verde, essa parte verde aqui, onde tem a partezinha verdinha, tá? São as terras demarcadas. São as terras demarcadas, desculpa. São terras demarcadas, ou seja, são terras que já são dos indígenas, legalmente, tá? São terras que você não pode desmatar, você não pode tomar posse, você não pode ocupar. São terras exclusivamente indígenas, para os indígenas, ok? E bem no laranjinha, aqui no laranjinha, em demarcação, homologação. Então, são terras que já foram demarcadas, tá? Mas que ainda estão naquele processo
tá? De documentação, de autorização, ok? Ou seja, já existem indígenas nesses locais, mas ainda não foram oficialmente homologadas, ou seja, ainda não foram documentadas como terras indígenas, tá? Mas ainda estão nesse processo para que ocorra isso, tá bom? E bem aqui na legenda de vocês ainda tem áreas com a escala pequena, onde são essas bolinhas, as bolinhas no caso, né? Áreas com a escala pequena. Vou mostrar aqui para vocês essas bolinhas. Não estão vendo essas bolinhas? São pequenas terras indígenas, não são muito grandes em relação às outras, como vocês viram, tá bom? Então, isso aqui é uma realidade do ano de 2014, tá? Muito bem, nós temos a fonte aí, fonte de Fábio Akio Sasaki, Guia do Estudante, tá? Então, tem uma perguntinha aí na mesma página, dizendo assim: há terras indígenas no estado onde você mora? Em caso afirmativo, circule-as no mapa. Então, vocês vão lá no mapa do Maranhão, aqui no nosso mapa, aqui, ó, tô circulando para vocês, e vocês vão observar se tem ou não terras indígenas. Se tem, vocês vão circular. Pelo que eu tô vendo, tem, né, gente? Bastante. Nós temos aqui algumas áreas que, na verdade, com escala pequena, né? Não são terras tão grandes assim, mas que já são terras indígenas. Inclusive em Codó, Grajaú, Barra do Corda, então, que mais tem terras indígenas, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Indígenas lutando por suas terras. Isso, crianças, ainda acontece até hoje, tá? Povos indígenas lutando por suas terras para que possam manter o seu próprio sustento. Como eu falei para vocês, os indígenas, eles também são bastante extrativistas. E esse extrativismo serve para a própria aldeia, tá? Para o sustento da própria aldeia. E talvez, na verdade, eles também vendem, né? Para obtenção de dinheiro. Então, vamos ver aqui o texto. Você parou para pensar, por que é importante reconhecer as terras dos indígenas? Ter seu espaço reconhecido permite aos indígenas manter seu modo de vida tradicional e preservar sua cultura. Então, o povo indígena, eles têm o seu modo de vida, tem a sua própria cultura, além de que são terras para o seu próprio sustento, eles também querem preservar a sua vida, tá? Como eles vivem no cotidiano e também preservar a cultura, tá? Então, os indígenas têm organizado diversas formas de luta e mobilização para que seus direitos sejam respeitados. Vejam a seguir, tá? Então, nós temos aqui uma manifestação onde alguns povos indígenas têm se reunido para reivindicar sobre os seus direitos. Então, nos últimos anos, eles têm organizado protestos em defesa da demarcação de terras. Na imagem, indígenas Iauapix protestam em defesa de seus direitos em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2012. Tá? Então, eles são constantemente reivindicando, principalmente as demarcações das terras, porque, infelizmente, existem pessoas que não respeitam as terras indígenas, entram clandestinamente, tá? E tentam desmatar as terras que são voltadas exclusivamente para os indígenas, tá? Nós temos aqui, bem nessa mesma página, nós temos aqui uma imagem, uma propaganda. Sangue indígena nas veias, a luta pela terra, acampamento livre.
Encontro Nacional em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, tá? No Distrito Federal. Então, eles realizam vários encontros, certo? Vários congressos, debatendo sobre esse tema, sobre a defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, alguns grupos indígenas têm utilizado as novas tecnologias para organizar um movimento de luta em defesa de suas terras. Na imagem, vemos o site desenvolvido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que busca divulgar informações e articular as lutas indígenas. Então, eles estão constantemente se reunindo, organizando, para que realmente essas leis voltadas para os índios sejam de fato feitas, né? Sejam de fato realizadas. Porque eles também, como falamos no começo, eles também têm direitos no nosso país, tá? Então, vocês têm aí uma atividade, ler o relato de um indígena Pataxó sobre a importância da demarcação de terras. Depois responda as questões. Então, tem esse texto aí, que dá para entender, que é de um indígena Pataxó. A terra para nós é sagrada, nela está a memória de nossos ancestrais. Por isso, exigimos a demarcação de nossos territórios indígenas, o respeito às nossas culturas e às nossas diferenças, condições para a sustentação, educação e saúde. Então, isso aqui foi um relato deste índio Pataxó, tá? Matalauê é o nome do índio Pataxó. Gente, desculpa aí um pouquinho a zoada de moto, tá? Aqui, como eu moro na avenida, constantemente tem algumas motos passando, tá bom? Então, vocês vão responder as questões. Vocês estão vendo aí essa imagem onde eles estão protestando sobre as demarcações de terra, como direito, como lei. Então, tem a letra A. De acordo com o relato, por que a demarcação de terras indígenas é importante? Então, tá bem no texto, né? De acordo com a fala do índio Pataxó. B. De que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação de terras? Então, como eles têm se mobilizado? Então, como vocês podem observar, eles têm desenvolvido muitos protestos, né? Muitos movimentos em defesa das terras. E letra C, em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante? Por quê? Então, gostaria que vocês respondessem essas questões bem fáceis, tá? De fácil entendimento. E manda uma fotinha para mim, tá? Para eu estar olhando de perto as respostas de vocês. Então, obrigada pela atenção de todos e um grande abraço.